Bom, para te situar no contexto do jogo, eu poderia dizer que ao começo de tudo, foi descoberto um tipo de elemento que poderia gerar a vida em robôs, assim por dizer. Robôs esses que são chamados de títeres, com a geração da vida por meio do ergo, que seria o novo elemento descoberto. Com isso, gerou-se uma breve prosperidade e começou a se desenrolar em meio à cidade de Crete. Até que, em certo ponto, esses títeres enlouqueceram do nada e começaram a matar os humanos, que ocasionou na chegada de um herói chamado Pi, ou Pinóquio, para os mais íntimos. Seria fácil se fosse só isso mesmo, não seria? Uma história básica de um herói. Mas, como uma obra que usa de vários simbolismos para apresentar a ascensão de uma máquina ao estado humano, não poderia ser tão simples e direta assim. Explicando o acontecimento por trás da loucura dos títeres, basicamente, o Gepeto de Lies of P, diferentemente do conto original de Pinóquio, parece ser um cara que não liga muito para os meios, desde que consiga os seus fins. E com isso dito, a causa da loucura dos títeres foi o próprio Gepeto, na intenção de gerar mais ergo, para que a sua nova criação pudesse absorver todo o ergo do ar que se espalhava com as mortes alheias causadas pelos títeres, fazendo com que o coração robótico de Pi fosse alimentado pela essência da vida, mesmo que isso custasse outras vidas. Um desejo completamente egoísta, mas também tão humano, até porque tudo isso foi feito na intenção de reviver seu filho Carlo, do qual Pi foi construído à imagem. Inclusive, a própria mecânica do jogo de upar de nível entra nesse quesito, já que o ergo que usamos para evoluir advém daqueles que morrem e foram absorvidos. Partindo ao começo do jogo, nós já somos apresentados com a capacidade que basicamente dita o que é ser um humano, a capacidade de mentir. E para entrar no hotel, onde haviam só humanos, e, por sua vez, precisou mentir que era um, quebrando o pacto imposto do criador do títeres, de que um títere nunca poderia mentir. O estranho é que no hotel, todos já pareciam ter a ciência de que Pi não era um humano, porém que não era uma máquina comum. Isso se correlacionando com os outros títeres do hotel, que também não eram máquinas comuns. O melhor exemplo que eu poderia citar disso seria o títere Polendina, que se dedicava de coração e alma pela senhora Antônia, uma anciã do hotel que havia sido atingida por uma doença que se espalhava na cidade de Crete e seus arredores. Pois é, a cidade estava basicamente passando por uma guerra civil e uma peste negra ao mesmo tempo. Mas enfim, a senhora Antônia é uma das responsáveis por falar com Pi sobre as mentiras. E o próprio até tem alguns diálogos onde tem que mentir para ela. Não de forma danosa, mas sim como uma empatia aconchegante. Sabe aquele elogio falso? Que todo mundo sabe que é falso, mas mesmo sendo falso ou não, sabemos que é de coração? E faz isso em um dos breves diálogos com a anciã, fazendo com que Polendina tenha um apreço e respeito pelo Pi ao serem tão semelhantes. Ele chega até pedir alguns conselhos para Pi, o questionando se uma máquina poderia amar um humano. E de modo cético, eu poderia até falar que não é possível. Mas em parte da sua jornada, ele se depara com um humano que procurava a sua esposa e pede a nossa ajuda. E quem diria? A esposa dele era um títere, do qual realmente nutria sentimentos por ele. Infelizmente, ao completar essa quest, temos o desfecho onde a títere morreu. Mas com isso, temos a opção de mentir que ela tinha havido escrito uma carta de amor ao entregarmos a aliança que pegamos de seu corpo já sem vida. Assim, mostrando que é possível mentir de forma empática, para tentar pelo menos confortar o coração de um homem desolado que há pouco havia perdido a títere, ou melhor, a mulher de sua vida.
Após essa volta inteira, podemos retornar ao momento de Polendina, em que ele nos questiona se seria possível um títere amar um humano, ou vice-versa. E ao entregarmos o anel do casamento da títere morta, damos a ele a prova de que isso é possível. Pouco tempo depois, até adquirimos uma cura para Antônia, e o Polendina nos pergunta se seria melhor dar a cura para a senhora que ele serve ou deixar ela morrer pela doença. E bom, para nós, o óbvio seria dar a cura para Antônia. Mesmo que ela não tenha muito tempo de vida restante, ao menos ela morreria em paz e sem dor com o uso da cura. Diferentemente de morrer para a doença, que seria bem doloroso. Porém, para o títere apaixonado, essa não é a opção óbvia, por ele simplesmente ainda não ter a capacidade de discernir certas coisas, diferente de Pi, que por sua vez o ajuda na escolha, trazendo a paz para o coração de ambos. Eu acho que nada poderia explicar tanto a mentira retratada nesse jogo, quanto a alusão de que às vezes temos que nos iludir e mentir sobre certas coisas para que haja a paz. Em nenhum momento isso é velado na campanha. Pelo contrário, tudo isso é bem expositivo, dependendo do seu alinhamento moral. Como na vez que uma mãe é atingida pela doença da petrificação e buscava encontrar seu bebê perdido. E bom, nós a ajudamos e tals, mas no fim, sabemos que esse bebê não deve mais estar vivo nessa maldita guerra. E com isso em mente, nós não encontramos o bebê de fato, mas sim um títere em forma de bebê que podemos entregar para a mãe, que por conta da doença já estava cega e não podia saber a verdade. E como ela já estava em seus últimos momentos de vida, eu escolhi mentir sobre o bebê e manter a paz dos últimos momentos dessa pobre moça chorona. O que acabou nos dando um disco de vinil, e digo com facilidade que é a melhor música desse jogo. Thank you so much, kind one. Please accept my heartfelt gratitude. Isso também me lembra outro caso do jogo, onde uma moça havia perdido seu companheiro de luta. E esse companheiro de luta, já atingido pela doença, pede para nós mentirmos sobre seu estado e falarmos que ele morreu, bravamente, lutando como um guerreiro para confortar o coração da sua companheira diante de tal fatalidade. E ao completarmos esses pequenos atos, vemos que Pi se torna cada vez mais humano. Seu coração se torna mais e mais semelhante ao coração de um humano. Seu nariz cresce um pouco e vemos que ele é capaz de tomar decisões cada vez mais condizentes com um coração humano. Um pouco adiante na jogatina, nos deparamos com um sujeito com uma máscara que aparentemente representava um cachorro. Seu nome era supostamente Alidouro, e seu modo de falar soava muito simpático. Ele é o sujeito do qual adquirimos itens gerados pelas almas dos boss. Tendo um breve diálogo com ele, podemos contar sobre o hotel e dizer que lá é uma estadia segura, fazendo com que ele chegue a ir até lá e se alocar por um tempo. E essa parte de missões sobre esse personagem, junto com a engenheira do hotel chamada Eugênie, representa, ao menos para mim, o quão necessária é a verdade quando se usada pela justiça. Eugênie e Alidouro tinham praticamente uma relação de pai e filho antes de todos os acontecimentos dados no atual presente do jogo. Alidouro era um sujeito gentil, justo, carinhoso e bondoso, do qual havia salvado Eugênie de uma tragédia. Claro que não havia salvado só ela, mas sim muitas outras pessoas. E com isso, ela se torna muito grata a ele, fazendo com que, após o reencontro, ela faça até um presente a ele.
Presente esse que era uma luva, faltando um dedo, já que a Alidouro havia perdido um dos seus dedos por conta do acidente. Com isso, temos que achar ele fora do hotel para entregarmos o presente. Porém, o que ocorre ao entregarmos o presente não é gratidão e nem nada vindo de Alidouro, mas sim um profundo ódio pela luva ser feia e faltar um dedo de encaixe nela. Talvez dê pra ver onde isso pode chegar. Enfim, quando eu voltei para o hotel, eu me vi na obrigação de falar a verdade para a engenheira, mesmo que isso a deixasse completamente brava. E com a verdade dita, ela nos pediu para investigar esse tal suposto Alidouro, que pelo menos nesse ponto da trama já não era surpresa alguma de que ele não era o Alidouro. Ali, dentre as vestes de um homem bondoso, havia apenas o seu antigo companheiro, que o matou por pura ganância, pelo puro desejo de gerar a riqueza individual. Nesse momento, temos a opção de ignorar tudo e prosseguir normalmente, mas Pi, que já está a caminho de se tornar um humano de verdade, questiona se esse seria o certo a se fazer. O que seria de um mundo se não existisse a justiça contra o mal? O que seria das pessoas boas se não houvessem aqueles que puniriam os que propagam a maldição da maldade? Com esse questionamento em mente, a resposta é bem clara. Me desculpe, falso Alidouro. Eu entendo que, como um humano real, você escolheu o caminho da avareza. Mas eu, como um alguém que está tentando se tornar uma pessoa, uma boa pessoa, não posso permitir que fique por isso mesmo. You've got to be joking. You're like a human. Ao entrarmos no hotel pela primeira vez, nos deparamos com uma linda moça que parece ser quem vai nos guiar pela nossa jornada. E bom, não demora muito para esse parecer se tornar um fato. Ela é quem nos guia, não igual a Gepeto, que parece fazer tudo isso apenas para nos manipular, mas sim igual uma mãe, que acolhe o filho nos braços para poder ensiná-lo sobre as coisas da vida. E nesse caso, seria ensinar Pi a ser um humano. E é sensacional como ela é retratada ao mostrar o modo em que ela nos auxilia. Aquele momento em que morremos e retornamos, é só ela fazendo com que voltemos a certo momento do tempo, utilizando o controle do ergo, o que é retratado pelo relógio voltando toda vez que nós morremos. O motivo de nunca sermos derrotados, além da nossa própria força de vontade, é claro, é por conta de Sofia, que grava as memórias do ergo no nosso coração e faz com que Pi volte a certo momento marcado, sempre que precisamos. Mas claro que, como todo bom humano, sempre há alguma falha. Sofia, apesar de tudo, também guia Pi para ajudar ela em uma coisa. Um desejo que ela mascarou na mentira do bem maior, mas que, sinceramente, eu passo pano. Sofia precisava que Pi a libertasse de um sofrimento eterno causado por usarem ela em um experimento do controle do ergo. Sofia estava há muitos anos sofrendo, e a única coisa que ela queria era ter a tão sonhada paz, dada pela morte. E vendo o estado deplorável em que ela se encontra, quem em sã consciência conseguiria deixá-la viva? Com um ato de libertar a Sofia desse sofrimento, e, por sua vez, acaba mudando a coloração de seu cabelo para a cor branca, não só para demonstrar que absorveu o poder do ergo de Sofia, mas também para representar a pureza advinda da cor branca. Um ato puramente humano, a empatia real por aquele que está sofrendo. Em contraponto a tudo isso, temos Gepeto, que não se importava de fato com Pi, mas sim com o quão Pi poderia ser útil para a ressurreição de seu filho Carlo. Gepeto, ao começo de tudo, causou a Guerra dos Títeres por conta que ele queria gerar o ergo necessário para ressuscitar o Carlo. Mas como isso foi feito? Em certo ponto do jogo, nós lutamos com um ser denominado Rei dos Títeres, do qual seu nome era Romeu. Sujeito esse que era amigo de Carlo e que, após sua morte, também já estava à beira da morte. E com isso em mente, Gepeto convenceu Romeu
a virar um títere que comanda os demais títeres. Só que isso era apenas uma mentira. Gepeto, por sua vez, o traiu, fazendo com que os títeres entrassem em fúria, gerando uma guerra, ocasionando com que a culpa caísse no ser mais óbvio, o rei dos títeres. Mas na verdade, nós sabemos de quem na verdade era a culpa. Pi, por sua vez, seguia cada um dos planos de Gepeto sem ao menos saber deles, porém também seguia as suas próprias vontades, como um ser que estava tentando ser um humano. Todas as suas boas ações, mentiras e afins o sujeitavam a adquirir trejeitos humanos. O frio do metal encoberto por sua pele acaba se tornando um calor típico vindo de um ser vivo. As engrenagens que giravam em seu peito acabam dando lugar ao batimento de um coração que pulsava por justiça, por amor, por empatia, junto ao seu cabelo que crescia, demonstrando a passagem de um tempo que impacta todos os humanos. E com isso tudo, chegamos ao final, onde Pi se depara com a escolha de entregar seu coração ao Gepeto ou não. Na primeira vez que eu joguei, mesmo tendo seguido todos os passos para se tornar um humano de verdade, eu acabei entregando o coração para Gepeto. Afinal, na minha mente, não tinha nada mais humano do que honrar a vontade de seu pai e trazer um ser que não merecia ter morrido de volta à vida. Mas agora eu enxergo que tudo isso não passava de uma ilusão, porque Pi deveria dar a vida dele por alguém que causou o mal e manipulou diversas pessoas. Então dessa vez eu optei por não dar meu coração, o que ocasionou em uma luta contra o antecessor de Pi, um títere com o mesmo coração de Pi, o órgão Pi. Mas nesse coração não havia humanidade, apenas o mais puro ódio alimentado pelo Ergo. Nessa luta, um títere acaba tentando acertar o coração de Pi, porém o próprio Gepeto entra na frente para que ele não acerte o coração que seria de Carlo. Novamente, ele sacrificando algo por conta de sua vontade de reviver Carlo. Mas dessa vez, o sacrifício foi de sua própria vida. Porém, mesmo não havendo uma redenção de Gepeto, ele acaba reconhecendo que Pi agora já era Carlo, já era seu filho. Assim, morrendo em paz nos seus braços, fazendo com que aquele que queria ser um garoto de verdade chorasse pela ida de seu pai. Sorry. Após isso, acabamos presenciando talvez o ato mais humano vindo de Pi. Pi revive Sofia em um títere, a devolvendo o Ergo, uma energia azul que, pelo menos ao meu ver, representava a calmaria, a proteção e a paz. E bem, o questionamento que fica é se Pi reviveu Sofia para que ela pudesse aproveitar a vida sem sofrimento e de forma livre, ou se ele fez isso porque se recusa a ficar sem ela presente em sua vida. O egoísmo de querer estar sempre perto de uma pessoa, independente de tudo, ou o altruísmo de dar uma nova perspectiva a alguém que só conheceu a dor. Eu sinceramente não sei, mas eu posso afirmar uma coisa: ambos são desejos puramente humanos. No conto original de Pinóquio, é dito que ser honesto, corajoso e leal tornaria Pinóquio um humano de fato. Porém, mentir ressaltaria ainda mais a característica de um boneco, tendo seu nariz aumentado a cada mentira. Mas em Lies of P, a mentira acaba se tornando o principal fator para que Pinóquio se tornasse um garoto de verdade. Até porque nada é tão humano quanto contar uma mentira. Contar uma mentira implica no ato de criar uma possibilidade, gerar situações puramente com a nossa imaginação. Enquanto Gepeto, como humano, criava bonecos, Pinóquio, por sua vez, tentando se tornar um humano, acabou criando mentiras. Mentiras essas gravadas na alma do ser
que virou um garoto de verdade.